Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus e eu vim hoje fazer uma pequena revisão sobre a aula de hoje na classe Samuel. A gente está estudando o livro de Atos e a nossa aula de hoje está específica no capítulo 10, que traz a história de Cornélio. Então, só para a gente lembrar, um breve panorama do que a gente viu até hoje. Então, a gente viu que naquela época a sociedade ela se dividia religiosamente em dois grupos. Tinha os judeus e tinha os gentios. E o que eram esses povos? Os judeus eram o conhecido povo de Deus. A gente sabe que Deus ele escolheu um povo lá no Antigo Testamento, os filhos de Abraão, a nação de Israel, e ele disse: esse vai ser o meu povo. E através desse povo Deus operava milagres, esse povo tinha a salvação. E o que é que eles consideravam? Que quem não era judeu não tinha salvação, não era povo de Deus. E esse povo se chamava gentio. A história de Cornélio começa lá no capítulo 10. No versículo de 1 a 7, a gente vai ter o início dessa história, que ela vai ser fundamental, ela vai ser muito importante para que o evangelho ele fosse anunciado, fosse avançando e alcançando pessoas pelo mundo todo. Então, a história começa falando quem era esse homem Cornélio. Cornélio era um centurião. Ele comandava um grupo de 100 pessoas, 100 soldados. Então era um homem influente, ou seja, era um cara importante naquela sociedade. Era um homem de muito prestígio. Então, por ser comandante, né? E a Bíblia também diz mais uma coisa, que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Essas duas coisas estão juntas, uma depende da outra. E a gente vai entender agora o que é piedade. A piedade nada mais é do que um estilo de vida, é uma série de atitudes, uma série de cuidados, a forma como você vive, que você está baseando, está pensando em tudo, em como agradar a Deus, aquilo que Deus quer, e não fazer aquilo que Deus não quer. Então, para você ser piedoso, você precisa ter um coração temente a Deus. Não adianta só você obedecer a Deus, fazer boas ações, achando que isso é piedade, se você não está fazendo aquilo por amor a Deus. Por exemplo, o versículo diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. A gente vê isso é uma boa ação, ajudar o próximo é uma boa ação. Mas por que é que Cornélio era piedoso? Porque Cornélio não fazia isso para que as pessoas falassem bem dele, para que todo mundo dissesse: ah, Cornélio é uma pessoa excelente. Cornélio fazia isso porque era isso que Deus queria. Porque Cornélio tinha um coração humilde e temente a Deus. Então não adianta a gente pensar que fazer boas ações, ou a gente obedecer, ou a gente fazer uma série de coisas que a gente diz assim: ah, isso aqui é bom. Não adianta fazer se você faz por outros motivos. A gente tem que ser piedoso temendo a Deus, fazendo aquilo porque Deus quer aquilo da gente. Então, Cornélio era um homem piedoso, que vivia em oração continuamente, que vivia buscando Deus, buscando a vontade de Deus, querendo fazer aquilo que Deus queria dele. Até que um dia ele recebe uma visão de um anjo e ele está atento a esse anjo. Ele está extremamente preocupado em fazer aquilo que o anjo disse. O anjo disse o seguinte: você vai buscar Pedro lá em Jope. É uma cidade que a gente já ouviu falar dela. Pedro estava lá porque ele estava fazendo alguns milagres por lá, inclusive a ressurreição de Dorcas, que a gente já viu domingo passado sobre isso. Então, a missão de Pedro é mandar trazer Pedro, porque Pedro tem uma mensagem para ser anunciada. Pedro estava hospedado na casa de um homem chamado Simão, curtidor. O curtidor era um homem que trabalhava fazendo alguns produtos, algumas roupas, ou utensílio de casa, ou utensílio de caça, através de couro de animais. E as pessoas separavam-se de Simão porque acreditavam que aquela profissão ela era impura. Então, Simão ele era uma pessoa que era desprezada pelos outros da sociedade. E Pedro estava hospedado lá. Muito bem. A segunda parte do texto, do capítulo 10, vai mostrar que Pedro também teve uma visão. Enquanto Cornélio teve aquela visão de que era para chamar Pedro, Pedro também teve uma visão. A visão de Pedro era de que um anjo ele trazia
descia sobre ele como se fosse em cima de um lençol alguns animais. E Pedro estava com fome. E o anjo diz assim: Pedro, mata esse animal e pode comer. Mas só que Pedro diz: não vou comer, porque esse alimento é impuro. Eu não vou me misturar com esse tipo de coisa. E aí o anjo diz o seguinte, preste bem atenção: Pedro, o que Deus abençoou não é impuro, não é comum. Você pode comer. Isso é fundamental. E Pedro, ele não entende de primeira. A gente também não entende de primeira o que é que o anjo quer dizer com isso. Mas aí, quando os servos de Cornélio chegam e dizem assim: Cornélio precisa de você, a gente veio aqui buscar você, levar para Cesareia, lá no Império Romano. E aí Pedro começa a pensar o que é que aquela visão quis dizer. E o desfecho está no seguinte: a gente viu que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, um homem que em todas as suas ações, em tudo que ele fazia na vida, ele fazia para agradar a Deus. E Cornélio era gentil. Cornélio não era judeu. Ele era de Cesareia, ele era italiano. Ele não era judeu. E Pedro começa a pensar: eu sou judeu, o que é que eu vou fazer me juntando com esse povo que é gentil? E aí é onde ela entende o que é a mensagem que o anjo quer que ele leve. Ele estava lá para levar uma mensagem para a família, para os amigos de Cornélio que estavam esperando ele. E essa mensagem é: Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele chega lá e se ajunta com aquele povo que é gentil, ele começa a entender o que é que o anjo quis dizer quando disse assim: o que Deus abençoou não é impuro, não é comum. A gente vê lá no capítulo 2 de Atos, a gente estudou isso domingo passado, estudou um pouco antes, que quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo que estava sendo pregado por Pedro, o que é que aconteceu? Veio um dom de línguas. O que foi o dom de línguas? Várias pessoas de diversas nacionalidades, ou seja, que são de países diferentes, falavam línguas diferentes. Mas quando eles falavam, um entendia o que o outro falava. Eu falo em português, você fala inglês, ele aqui fala espanhol, e a gente conversa e todo mundo se entende. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: que quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós somos povo de Deus, adotados. O que é adotado? Quando uma pessoa, um casal, o marido e a mulher, eles querem adotar uma criança. Aquela criança pode não ter vindo da barriga da mãe, da mulher, mas ela foi adotada, ela virou filha. E é a mesma coisa, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, tanto gentios como judeus foram adotados. Todos eles se entendiam porque todos passaram a ser povo de Deus. E é essa mensagem que Pedro quis levar. Deus não faz acepção de pessoas. Se o Espírito Santo te batiza, se o Espírito Santo desce sobre você, não importa se você é gentio, se você é judeu, você passa a ser povo de Deus. E a parte mais importante eu quero que você preste atenção. Quando é que o Espírito Santo desce sobre você? Como é esse processo? Através de quê? Através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se sacrifica na cruz, dá a sua vida pelo pecado de todos, ele derrama seu sangue sobre aquelas pessoas, tanto gentios como judeus. E aí, quando você crê em Jesus Cristo, quando você reconhece Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Deus, o Espírito Santo te batiza, desce sobre você e não importa se você é gentil, se você é judeu, você passa a ser povo de Deus, você passa a ter salvação. Essa mensagem foi fundamental, porque é por isso que hoje o Evangelho é pregado em todo lugar do mundo, independente de que país seja, não só em Israel, não só judeus, mas todas as pessoas, elas podem ouvir o Evangelho, elas podem ser batizadas pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa nova de salvação, porque afinal de contas, só reforçando, Deus não faz acepção de pessoas, não importa se você é gentil, não importa se você é judeu. Como foi que a história toda se fechou? Lá, quando Pedro estava com a família, com os amigos de Cornélio, todos eles foram batizados.
todos eles receberam o Espírito de Deus e assim o Evangelho se propagou por todo o mundo, certo? Esse é um breve resumo da aula e você pode ver isso aí escrito direitinho desde o início até o final do capítulo 10, que é um texto bem grande, por isso que eu não li tudo. Mas, revisão rápida. Cornélio, homem gentil, mas piedoso, tinha uma mensagem para receber de Pedro, que era judeu. Pedro, mesmo sendo judeu, se juntou a Cornélio para levar a mensagem de salvação, que Deus não faz acepção de pessoas através, e o Espírito Santo pode descer sobre todos, gentios e judeus, através da fé em Jesus Cristo. E quando você é batizado pela fé em Jesus Cristo, você tem paz com Deus, você vira povo de Deus, certo? Hoje também eu ensinei ao pessoal uma música, certo? Essa música ela está baseada justamente no livro de Atos e ela traz um pouco do que a gente estudou até o capítulo 10 e eu vou cantar essa música, eu espero que você preste atenção e cante também, ensaie. Como essa aula vai ficar gravada, você pode escutar várias vezes e ensaiar também, porque o ideal é que a gente aprenda essa música, saiba cantar direitinho, porque quem sabe depois, quando os trabalhos voltarem lá no templo, quando a gente puder ir para a igreja, aí a gente cante lá na EBD, junto com a igreja toda, certo? Eu vou cantar ela uma vez aqui e você tentar aprender.